Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Na minha versão, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E eu queria te convidar a imaginar comigo essa cena. Deus, na sua infinita grandeza e majestade, segundo o texto que nós lemos aqui no verso de número 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu quero que você imagine comigo como que possa isso ter se dado. Muito embora, irmãos, exista uma gama de possibilidades de acontecimentos aqui, mas é muito fácil nós talvez estarmos próximo daquilo que realmente aconteceu, se nós entendermos a perspectiva de Deus em relação ao ato da sua criação. Em todas as outras coisas que Deus criou, Ele deu ordem, Ele emitiu a sua ordem, e as coisas se fizeram, como consta no hino da criação. No capítulo 1 até o capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 1 é chamado de o hino da criação. E a palavra mais comum utilizada, o verbo, é o verbo haver. Quando ele disse: haja luz, haja expansão, haja separação entre dias e dias, haja luminares. Quando ele, todas as vezes que se envolve no seu projeto de criação, ele libera uma palavra de ordem. Mas quando ele vai criar o homem, eu não consigo imaginando Deus não se envolvendo com esse projeto. Pasme você, meu irmão, minha irmã, com todas as grandezas, com todas as maravilhas e com todas as riquezas que possam existir na terra e no universo que nós conhecemos, com toda a dimensão, com toda a majestade, com tudo aquilo que nos encanta e alcança a nossa mente em pensar, e coisas que nós não conseguimos pensar que existe. De todas essas coisas, a coisa mais especial que Deus criou foi o ser humano. A coisa mais especial que Deus criou foi o ser humano. Por mais poderoso que o sol seja do que toda a raça humana, Jesus não veio na terra morrer para salvar o sol. Por mais imponente e linda que seja a lua, e por mais encanto que ela nos inspira, Jesus não veio para morrer para salvar a lua. As florestas, os mares, os animais, a expansão, o oxigênio, Jesus não veio morrer por essas coisas. Ele veio morrer por mim e por você. E quando Deus dá o seu Filho para morrer pela humanidade, então Ele está mostrando para mim e para você que de todo o plano de criação de Deus, o ser humano foi o projeto mais especial dele. E aqui na ordem da criação, Deus não disse: haja homem, e aí brotou homem de tudo quanto é lado.
nasceu da árvore, nasceu da pedra, nasceu da água, saiu o homem da água. Não brotou homem dessa forma. O texto que nós lemos aqui, no verso 7 do capítulo 2, a palavra diz assim, olha: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Houve um envolvimento de Deus. O texto não disse aqui que e Deus deu ordem aos anjos que juntasse e fizesse ali algo semelhante a um ser humano, e aí Deus mandou os anjos soprar. Mas o texto disse que o próprio Deus se envolveu nesse projeto. Ele se envolveu modelando o homem. Ele modelou o homem. E depois que ele terminou de fazer aquela obra, utilizando matéria que ele mesmo havia criado, a terra, então ele faz uma doação para a sua obra. Ele tira do seu fôlego, e ele então sopra nas narinas daquele homem que ele formou, até então inanimado, até então inerte, sem vida, sem condições de desenvolver, mas estava ali um projeto de Deus. Então Deus veio Ele mesmo e se envolveu com a sua criação e soprou, e aquele foi feito alma vivente. Olha lá no verso 7, nas narinas o fôlego de vida. E o Espírito de Deus entrou naquele barro. E aquele barro foi feito alma vivente. E ele então acordou. Imagina comigo, Adão, o pai da raça humana, abrindo seus olhos, ali mexendo as mãos e se levantando e tendo o primeiro todos os dias para caminhar e conversar com Ele. Todos os dias. A comunhão era plena. A afinidade, a intimidade, a alegria de poder estar criador com a sua criatura. E o mais importante, meu irmão, minha irmã, é que Deus, ainda no capítulo 2, roda para frente aí sua Bíblia, por gentileza. No verso 18, vendo Adão sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Está faltando alguma coisa. Está faltando. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus inicia o seu segundo projeto: formar a sua filha, formar a mulher. E para mexer com este projeto, foi necessário que Deus então colocasse um profundo sono. Olha aí no verso 21. Então o Senhor fez cair pesado sono do homem, e este adormeceu. E olha como é que Deus fez. Ele, imagina comigo, fazendo esse processo. Ele foi no homem e tomou ali um pedaço, pegou uma doação daquele homem. Primeiro Deus doou para o homem, agora Ele está fazendo o homem participar desse projeto. Extraiu algo dele, pegou um pouco das suas costelas e fechou o lugar com carne. E desta costela, eu quero imaginar agora Deus moldando e trabalhando e formando uma linda mulher. E ele se tornou pai de uma linda filha.
Ele foi pai de um filho chamado Adão. E foi pai de uma linda filha chamada Eva. E ele vinha, irmãos, cuidar desses meninos. Todas as tardes, ele vinha caminhar com ele. E ver como estava a sua criação, como estavam os seus filhos. Assim como um pai tem a alegria e o prazer de ver os seus filhos crescerem, quando ele se envolve no projeto de ter o seu primeiro filho, e posteriormente o segundo, e depois o terceiro, o quarto. Tem uns que enche a aljava, enche a casa, 10, 15. Antigamente era por aí, né, pastor Célio Gomes? Não estou dizendo que o senhor é assim, eu estou dizendo assim, que o senhor deve lembrar de histórias assim. O senhor é irmão de quantos? Quantos irmãos da sua casa? 4? Meu pai eram 14. 7 da primeira mãe e 7 da segunda. 14 irmãos. Hoje em dia é um, meio ou um cachorrinho. Mas os pais que estão aqui, vocês vão concordar comigo. A vida de um pai, ela é transformada. A vida de um homem, ela é transformada quando ele pega o seu filho nos braços a primeira vez e olha e fala assim: meu filho. É uma coisa que mexe com a nossa vida. E esse pai teve a dor de ter que disciplinar os seus filhos por causa da desobediência. E Deus então disciplinou esses filhos, e por consequência deles a humanidade, e até nós hoje. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, com certeza não com prazer. Deus não fez aquilo com prazer. Estava doido que acontecesse para me mostrar que eu sou poderoso. Assim como um pai, quando tem que repreender um filho e tem que castigar os filhos às vezes, ou a filha, não o faz com alegria, não o faz com prazer, mas faz por missão. É missão do pai ser disciplinador. Muitas das vezes os filhos preferem amar mais a mãe, porque talvez ela seja mais disciplinadora, mas é mais amistosa, e o pai é mais ausente, e quando chega ainda fica com cara fechada. Esses pequenos detalhes do dia a dia, da vida, podem ser perfeitamente administrados quando nós entendemos que pai e mãe cumprem a dolorosa missão de educar os filhos e prepará-los para uma vida que virá. Assim Deus puniu e corrigiu os seus filhos que ele criara. E acompanha até hoje, irmãos. Eu e você somos filhos de Deus. Eu quero ler com vocês Isaías 64, verso 8. Isaías. Verso 8. Na oração de Isaías, foi a última oração que Isaías fez. Essa oração começa lá no capítulo 63, no verso 7. Depois de tantas lutas, tantas dores, e ter sido usado para imperar juízo e profetizar juízo em tantos lugares,
profeta então faz uma oração linda, e lá no capítulo 64, no verso 8, ele diz assim: olha, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso Pai. Quando eu me relaciono com Deus, sendo Ele meramente um Deus, parece que Ele fica distante de mim, um ser poderoso, um ser que está lá em cima dos céus, e talvez não se importa muito comigo, porque Ele tem tanta coisa para cuidar, e Ele como Deus, Ele é justo, Ele é vingativo, Ele é isso e aquilo outro, Ele leva a lei ao pé da letra, e tantas coisas assim. Mas quando eu tenho e me relaciono com este Deus, e chamando-o de Pai, então eu reconheço a paternidade, e eu reconheço que eu sou filho dele, e se eu entender que eu sou filho dele, eu sei que eu sou especial para ele, aleluia. Eu sou especial, você é especial para Deus, nós somos especiais, porque Ele é o nosso Pai, aleluia. Assim como os filhos são especiais para os seus pais, assim nós somos especiais para Deus, porque foi Ele quem nos criou, nós somos obra das suas mãos, Ele se envolveu nessa criação, e nós somos a principal obra da sua criação. Todas as coisas foram criadas por Deus e colocadas à nossa disposição para nos servir, para nos ajudar na nossa vida, e Ele mesmo coloca os seus anjos para nos abençoar, e quando nós estamos tomando um caminho errado, Ele envia a sua palavra para nos resgatar, e quando nós estamos distante dEle, Ele enviou Jesus Cristo para reconciliar-nos com Ele, e Ele foi fazer moradas celestiais para que nós estejamos com Ele para sempre. Este é o nosso Pai, aleluia, um Deus poderoso, aleluia, um Deus poderoso. Pastor, se Deus é Pai e Ele nos ama, por que tantos males? Por que tantas dores? Por que tanto isso, tanto aquilo? Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, precisamos lembrar que os males e as dores vieram para a terra não por obra de Deus, iniciativa de Deus. Um dia, passeando Adão e Eva, esperando ansiosamente a chegada de Deus, e Deus chega: ó, meus filhos, como é que vocês estão? Bem, estava com saudade de vocês, beleza? Aqui, decreto novo. Eu agora, pelo meu nome, pelo meu poder, decreto que vai ter doença, vai ter morte, vai ter cobra para picar vocês, leão para devorar, espinho, vai ter carrapato, vai ter tanta coisa para te pegar, mosca, pernilongo e vírus e bactéria. Mas por que isso? Não, porque eu sou eu, aí eu estou falando que é assim, eu sou Deus. Cala a sua boca. Deus não cismou da cara lá e fez isso, irmãos. Nós precisamos entender que foi a desobediência que trouxe esses males. E a nossa desobediência, o nosso pecado, faz separação entre nós e Deus. Quando um pai está corrigindo o filho, o primeiro sentimento que o filho tem no coração é que o pai não lhe? Sim ou não? Quando um pai está corrigindo um filho, corrigindo não com palavras, ó menino, sossega, ó menino, aqui, não, corrigindo o que eu estou falando, às vezes, de forma
que antigamente era muito severa, né? Às vezes até demais. Usava chicote, arreio, cacetete, tanta coisa. Mas quando um pai está corrigindo um filho hoje de forma mais severa, o filho interpreta que o pai não lhe ama, porque ele está aprisionado naquele momento. Mas quando nós olhamos a vida como um todo, então nós entendemos que a melhor coisa que um pai pode fazer é corrigir o seu filho para que ele não se perca, para que ele seja salvo, para que ele seja um homem, para que ela seja uma mulher, um cidadão honrado, digno, e amanhã dê orgulho ao seu pai e à sua mãe. Assim Deus é conosco. Quando Deus nos corrige, Ele não quer que nós nos percamos, mas a sua correção, ela nos aproxima dEle, ela nos traz para Ele, e evita o caminho do inferno, e nos leva de volta para o Pai. Deus é o melhor exemplo de pai que nós podemos ter. E nós, pais, temos que refletir na vida dos nossos filhos a imagem de Deus, de um pai justo, de um pai equilibrado, de um pai que ama, mas que um pai... Aleluia. Foi o Juninho, foi você, Juninho. Você falou assim: não, está na hora de acabar, pastor. Que de uma forma muito especial, irmão, você possa buscar na pessoa de Deus um exemplo de paternidade, e que de uma forma muito especial você ame o seu pai, honre o seu pai, porque esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Aos pais que estão aqui hoje, como líder, como pastor desta igreja, eu lhe felicito pelo dia dos pais. Que você seja honrado na sua família, que você seja digno, que você seja para os seus filhos a imagem de Deus, justo, amoroso, equilibrado, e que leve os seus filhos para um caminho de retidão, ainda que isso seja necessário ser um pouco áspero e a imagem paterna ser arranhada. Mas o bem maior que você fará na vida do seu filho é tê-lo um homem digno, uma mulher digna, mas acima de tudo salvo, remido pelo sangue de Cristo, e um cidadão celestial. A todos os pais da nossa igreja, nós oramos para que Deus possa honrar a sua vida, que você seja o provedor da casa, que você também cuide de si, cuide da sua saúde, porque os seus filhos te amam, sua esposa precisa de você. Cuide da sua saúde, tenha segurança no seu trabalho. Todas as vezes que você for colocar sua vida em risco, lembre dos seus filhos em casa, lembre da sua esposa amada. Mas se o dever te chama, e se para isso for preciso você colocar sua vida em risco, entenda, Deus está sobre você e está olhando por você, está guardando a sua vida, e Ele haverá de te amparar e te proteger, porque você é um pai honrado. Que Deus abençoe. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês essa palavra, e já convidando o pastor Célio.
ficar a postos, que ele vai estar encerrando a nossa reunião. Se o seu pai não está aqui, mas está vivo e está em outra cidade, ore por ele agora. Se você ainda não falou com ele hoje, se você não mandou uma mensagem para ele, faça isso. Não deixe para amanhã. Se você não tem o seu pai mais, então agradeça a Deus pelo tempo que Deus te deu aquele pai, e procure viver de forma a honrar a memória do seu pai. Faça tudo aquilo que ele gostaria que você estivesse fazendo. Honre o nome do seu pai. Oremos. Pai, no nome santo de Cristo, nós hoje te tomamos como exemplo de pai e honramos o teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Somos teus filhos. O Senhor nos formou do pó da terra, e o Senhor nos deu o fôlego do teu Espírito e nos fez alma vivente, Pai. E o Senhor nos deu todas as coisas, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos honrar o teu nome, e como filhos obedientes, Senhor, queremos servir o Senhor e fazer aquilo que o Senhor espera que façamos, viver da forma que o Senhor espera que vivamos, Pai. Nós te honramos nessa noite como nosso Pai, e te agradecemos por todos os pais que estão aqui nessa noite, e aqueles pais que estão, Senhor amado, pela internet agora recebendo esta oração, por todos aqueles, meu Deus querido, que precisam de uma bênção especial, e oramos por aqueles filhos que perderam seus pais essa semana. Pai, que o Senhor os tenha, Senhor, e o Senhor conforte a tua igreja, para a glória e o louvor do santo nome de Jesus Cristo. Amém.